encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 21. É um dos livros mais fáceis de encontrar na Bíblia, né, irmãos? Que é o livro de Gênesis. Ainda mais nos primeiros capítulos. Eu disse, capítulo 2 e o versículo 21. Para quem não me encontrou. Cadê o Isaac? O Isaac que está fera em Gênesis, né? Primeiro livro da Bíblia. Gênesis, o último, Apocalipse. Diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Amém. Deus abençoe somente esse texto. Eu não vou ministrar sobre o versículo 22, apenas sobre o versículo 21 e a parte B do versículo 21. Eu li o 22 também, só para os irmãos entenderem o contexto do que vamos falar nesta noite. E eu quero ministrar hoje sobre, vocês vão repetir comigo, o sono de Adão. Isso. Mais uma vez, 1, 2, 3. O sono de Adão. Fica atento aí, porque eu acredito que Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração nesta noite. E é uma palavra de descanso, porque sono, ele caracteriza, ele simboliza descanso e reposição de energia. Enquanto você dorme, você está descansando e repondo energias que foram perdidas. A ausência do sono, ela pode causar em você estresse, ansiedade, esgotamento emocional, pode causar em você esgotamento físico e pode te levar a uma paralisia de Bel, né, Israel? Pode te levar a uma paralisia facial. Só para você ter uma ideia, no dia 29 do mês passado, eu passei 5 dias com uma paralisia facial do lado direito, que o meu olho não piscava e a minha boca não mexia. E essa parte aqui, eu estava em Canaã dos Carajás, em uma convenção de um pastor amigo meu, quando a irmã olhou para mim e falou assim: Ronaldo, por que o teu olho direito não está piscando? E eu não tinha percebido. E aí eu fechei o meu olho esquerdo, normal. E quem disse que o direito fecha? Não fechou. O lado da minha boca aqui não mexia e eu me assustei. A gente já pensa logo que é AVC, né? AVC, e eu pensei, meu Deus do céu. Na mesma hora corri para a UPA. Quando eu chego na UPA, a mulher, pois não, moço. Eu disse, olha, o lado direito do meu rosto, eu não estou sentindo. A mulher entrou em pânico, fez um documento rapidão, não pega fila, pode entrar porque é situação de risco. E eu, Jesus, o que é isso? Quando eu sento lá em frente o médico, que ele faz perguntas, e ele diz, você acabou de sofrer uma paralisia de Bel, ainda bem que você veio logo, paralisia facial. Aí eu perguntei para ele, quais são as causas? Ele disse, é idiopática. Tem várias causas, eu não posso dizer, é a causa X, porque tem várias. Eu vou dizer as causas e você vai saber qual é. Preste atenção, quem tem celular, diga eu tenho. Quem sabe que eu durmo tarde, diga eu sei. Tem muita gente que sabe. Primeira coisa que o médico disse, insuficiência de sono. Você não está dormindo bem na hora certa e o total de hora certa. Segundo, má alimentação. Terceiro, mudança brusca de clima. Você está num lugar frio e vem para um lugar quente. E eu tinha acabado de chegar dessa convenção fervendo. Pense num lugar quente, a Canaã dos Carajás. E entrei no quarto, deixei o ar-condicionado. Não faça isso. Sair do hotel, deixar o quarto com o ar-condicionado ligado, aí você chega suando a camisa, morrendo de calor, aí quando você entra, isso vale para o quarto do ar-condicionado, isso vale para o seu carro, aí você entra e... não faça não, que alívio. Aí você está pegando fogo e entra num clima frio, paralisia facial. E ele foi dizendo, acúmulo de trabalho emocional. Aí eu sou terapeuta, irmãos, eu atendo gente direto. Aí quando ele foi falando, ele terminou a lista, ele disse, qual desses? Pronto. Eu disse, todos. Todos esses aí.
Aí ele disse: pois a partir de hoje você vai dormir na hora certa, para acordar na hora certa, você vai se alimentar bem, você não vai ficar com aquele monte de aba no seu computador, né? Que você abre ali 10, 20 e fica trabalhando e quer atender todo mundo, Você vai precisar descansar, você vai precisar mudar o seu estilo de vida. Quando eu saí dali, quase que eu me ajoelho no meio da rua e agradeço a Deus pelo puxão de orelha que ele me deu, porque o médico disse, era para ser algo pior, mas eu entendi que era Deus dizendo: eu tenho grandes obras para fazer em você e através de você, mas eu quero você inteiro, você com saúde. Então a partir de hoje muda o teu estilo de vida, descansa mais, trabalha o normal, porque olha o texto que veio na minha mente. Jesus disse, porque, olha o texto, esse texto me quebrou no meio: trabalhai enquanto é dia, porque vem a noite que não se pode trabalhar. Está lá em João 9, é João 9. Trabalhar enquanto é dia. O que eu estava fazendo? Trocando o dia pela noite. O dia foi feito para quê? Para trabalhar. E a noite? Para dormir, descansar. Deus fez Eva com Adão acordado ou dormindo? Dormindo, descansando. As maiores bênçãos que Deus entrega em nossas vidas não é no momento de correria, de agonia, de desespero e de agitação. É quando nós descansamos nele. Por isso que o salmista diz: descansa no Senhor e espera nele. Ele diz também: esperei com paciência no Senhor, ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Descansa em Deus, espera em Deus. Para com essa loucura, para com essa correria de querer carregar o seu peso e o peso de todo mundo nas costas. Para de querer agradar todo mundo, porque você não vai dar conta. Você vai ficar sobrecarregado com tudo que está vindo nas suas mãos. O sábio Salomão disse: faz tudo quanto te vier à mão. Complete a frase: conforme as tuas forças. Aí você quer fazer além das tuas forças, cuidado com a paralisia de Bell, cuidado com a paralisia facial. Faça só aquilo que você consegue fazer, aquilo que está a seu alcance. Aí você quer alcançar a faculdade, quer alcançar o trabalho, quer alcançar a igreja, quer alcançar a família, quer alcançar isto, quer alcançar tudo, abraçar o mundo com essas duas mãozinhas pequenas e entender tudo com essa cabecinha pequena. Não vai dar conta. Só Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Nós somos limitados. Aprenda a trabalhar, mas aprenda também a descansar. Diga para quem está do teu lado: descansa. Oh, glória! Ronaldo, mas a Bíblia diz que aqui não será o vosso descanso. Ali é outro contexto. Até Deus. Isso. Até Deus descansou no sétimo dia. Mas Deus não se cansa. Para deixar o exemplo, depois ele mesmo estabeleceu a guarda do sábado, que não é preciso guardar hoje. Mas por quê? Porque o homem trabalhava os 7 dias da semana. Aí ele disse: não, eu tenho que criar um descanso para o homem. Então Deus criou um descanso para Adão. Quando um jovem Israel se casava, era 1 ano de lua de mel, era 1 ano de descanso, era 1 ano sem ir para a guerra. Por quê? Porque há princípios na Bíblia. Até Jesus, em um momento que o barco estava quase virando, o que ele estava fazendo? Descansando, dormindo. Se até Jesus fazia isso, por que você também não pode fazer? Mas vamos lá. Primeiro, eu fiquei lendo esse texto aqui e eu perguntei: será porque que Deus criou Adão só no último dia? Observe que Deus vai criando todas as coisas e a gente diz assim, ó: Adão é a coroa da criação. Adão é a criação mais importante que Deus fez. É verdade, não há nada que supere. Inclusive lá no Salmos 8 vai dizer que Adão é o ser humano, ele é um pouco menor do que os anjos. Mas eu me perguntei: será porque que Deus criou Adão só no último dia? A resposta é porque antes de Deus criar o homem, Deus primeiro prepara o ambiente. Sabe quando Deus cria o sol? Sabe quando Deus cria a lua? Deus estava criando para Adão.
Sabe quando Deus cria os animais? Era para Adão. Sabe quando Deus cria as árvores, as plantas, os frutos? Era para Adão. Sabe quando Deus cria o jardim? Tudo que Deus estava criando era uma preparação para receber a criatura mais importante, que era Adão. Porque Deus, Ele não vai colocar você em nenhum lugar, em nenhum status, sem antes preparar você para entrar lá. Deus, Ele sempre vai te preparar. Quem sabe nesta noite tem pessoas que estão me ouvindo, que você está passando pelo vale, que você está passando pelo deserto, que você está enfrentando uma batalha pesada. E a mensagem de Deus para o teu coração é nesta noite: Ele está te preparando, porque onde Ele vai te colocar é um lugar de honra, é um lugar de glória. Ele vai te abençoar, mas antes Ele vai preparar o cenário para te receber. Aleluias. José governou o Egito, mas antes de José governar o Egito, ele governou em casa, ele governou na prisão e governou na casa de Potifar. Foram 3 processos para chegar lá no Egito. Aí tem gente que aceitou Jesus ontem, já quer ser o presidente da convenção. Não é assim. Tem gente que chegou, nem armou a rede, já quer uma cama box. Tem gente que chegou, nem credencial de membro tem, e já quer uma credencial de pastor. Vigia, varão, tem que preparar o cenário primeiro para receber você. Tem gente que não fez nem curso nenhum, mas quer ser o poliglota, vai estudar inglês, português, vai fazer cursos de teologia, vai se preparar primeiro, porque Deus podia até dizer assim, ó: José, você vai governar o Egito. Aí José fica muito feliz e diz: epa, vou governar o Egito. Só que Deus não mostrou o processo, porque Deus, Ele trabalha na maioria das vezes mostrando lá na frente, mas Ele não mostra o processo, porque se Ele mostrar, você desiste no primeiro. Então, quando Deus levantou Moisés, vocês acham que Deus tirou Moisés do Egito e já levou ele de volta para tirar o povo? Não, foram 40 anos no Egito e 40 anos no deserto apacentando ovelhas. Pegando o quê? Experiência. Depois de 80 anos é que Deus envia Moisés para tirar o povo do Egito. Depois de quantos anos, gente? 80. Até Jesus, para arrebatar a igreja, ele teve que preparar lugar. Aí entra o texto que o pastor leu aqui. Já era para estar tudo pronto quando ele veio, mas ele disse: não, eu vou preparar lugar. Até a nossa morada, ela foi preparada com muito cuidado. Então o primeiro ponto aqui que eu quero deixar para vocês nesta noite é que tudo que você passou na vida era Deus te preparando para o que Ele vai te dar. E quem sabe pode ser até em 2026. Perdas que você passou, decepções que você passou, frustrações que você passou, calúnia que você enfrentou, altos e baixos que você passou, é Deus te preparando. Porque a maioria das pessoas que adquirem riqueza, por exemplo, sem conhecer a pobreza, elas perdem fácil. E talvez eu estou falando com um milionário que aqui está nesta noite. Você nasceu pobre e está pobre, é porque Deus está te preparando para ser milionário, para quando você tiver muito dinheiro, você saber valorizar quem não tem, que está do teu lado, você saber ajudar quem está do teu lado, porque você já conheceu a dor, você já conheceu talvez a necessidade, conheceu a fome, conheceu tudo que é de ruim. Aí quando Deus coloca na tuas mãos, você vai saber valorizar. Talvez aquele momento que você passou de perda, de tristeza, de angústia, é porque Deus vai te colocar diante de pessoas que vão sofrer muitas perdas, muitas angústias, para você levantar essa pessoa e dizer: fica tranquila, que eu passei por aí e eu venci, eu passei por esse caminho, hoje Deus me deu vitória. Como foi que Deus te deu vitória? Aí você já tem um método, porque ter teoria é bom, mas ter prática, melhor ainda. Então entenda a preparação de Deus para a sua vida. Segundo ponto, Deus, a maior bênção que Adão recebeu, qual foi? Eva, todo mundo sabe disso. Como eu disse, Deus não deu Eva para Adão, ele acordado, mas sim dormindo. Por quê? Primeiro, para Adão não ver o processo. Porque se Adão visse o processo do jeito que o ser humano é, eu vou dar um exemplo aqui, Andreilson. Se Deus falar assim, ó: eu te darei uma esposa, eu duvido se Deus chamar ele e falar assim: senta aí, a esposa que eu vou te dar, ela é assim, assim, assim e assim. Duvido se ele: Senhor, não tem como ser da cintura mais fina, não. Aí Deus mostra, o cabelo mais longo um pouco, pode ser?
Não, essa cor eu não gostei, já ia, né? Essa cor aí tá boa, mas se o senhor puder mudar um pouquinho essa cor. Deus não faz isso. Então se Deus chegasse para Adão e falasse: Adão, senta aqui nesse banquinho que a gente se encontra toda tarde, eu vou criar uma mulher para você. Eu penso, eu analiso, eu imagino, eu deduzo, eu conjecturo que se Deus tivesse falado isso, Adão já ia opinar. Adão já ia: você vai criar uma mulher para mim? Então tá, bora lá. A mulher que eu quero... Aí Deus: não vou mostrar. Eu já vou trazer a bênção pronta. Quem já pegou? Eu já vou trazer a bênção pronta. Porque se Deus te disser, você vai opinar. E eu vou já mostrar isso na Bíblia, gente opinando. Se Deus te mostrasse, você... Porque existe o jeito nosso e existe o jeito de Deus. Aí às vezes você quer do seu jeito e Deus te dá do seu jeito. Só que lá na frente dá errado. Então é melhor você ajeitar, você receber do jeito que Deus quer. Porque o jeito de Deus, mesmo não sendo do nosso jeito, é muito melhor. Então aceite os planos que Deus tem para a sua vida. Eu não sei qual foi a promessa que Ele te fez. Não precisa você ficar exigindo: eu quero só se for assim, eu quero só se for assim. É melhor você orar e dizer: Senhor, seja feito segundo a tua vontade, do jeito que o Senhor mandar, eu recebo em nome de Jesus e pronto. Não estou dizendo que é errado você pedir, você apresentar, você dar as características, só que depois que você der todas as características da casa que você quer, do carro que você quer, do filho que você quer, do cargo que você quer, depois que você der todas as características, não esqueça de dizer: todavia, porém, seja feita a tua... Só que o ser humano é complicado. Ele diz assim: que seja feita a tua vontade. Aí quando Deus faz a vontade dele, não, Senhor, mas eu pensei que era diferente. Eu falei assim: que seja feita a tua vontade, só que dentro do meu coração queria que fosse a minha. Mas a vontade de Deus é melhor. Quando Deus chama Elias, o que aconteceu? Elias pensava que estava sozinho. Havia 7.000 profetas. Só que Deus não fala com Elias antes que havia 7.000 profetas. Sabe por quê? Porque se Deus falasse antes que havia 7.000 profetas, alguma coisa errada ia acontecer. Por isso que Deus não falou. Primeiro, se Deus fala com Elias, provavelmente Elias ia descansar. Ele ia ficar mais tranquilo. Ele ia dizer assim: não, eu não vou porque tem o André. Ô glória. Eu não vou, eu sou porteiro, eu não vou porque tem o Durval. Eu não vou hoje porque tem o diácono fulano. Eu não vou porque tem a irmã fulana. Eu não vou porque tem cicrano. Eu não vou porque tem beltrano. Aí às vezes, quando nós sabemos que tem mais pessoas, a gente fica quieto fazendo o quê? Esperando pelos outros. Aí Deus diz: eu não vou falar para Elias, eu não vou falar nada para ele, vou deixar ele enfrentar os desafios achando que está sozinho. É assim que Deus trabalha. Então quando você pensa que está sozinha, quando você pensa que está sozinho, tem um batalhão de gente orando por você, torcendo por você, ajudando você, mesmo sem você ver, mesmo sem você perceber, mesmo você na caverna. Mas Deus sempre vai ter os 7.000 lá guardados para te ajudar, para te levantar, para orar por você, para aconselhar você. Não pense que você está sozinho. Quando Davi estava fugindo de Saul, a Bíblia diz que ele chamou Jonatas e falou assim: olha, eu estou indo para tal lugar. E lá no versículo ele vai dizer assim, ó: e eu não sei o que o Senhor fará de mim. Olha só, Davi não sabia Israel. Ele disse: olha, eu vou fugir. Aí pegou a esposa e os filhos e deixou com um amigo e disse: cuida da minha família. Na cabeça de Davi era: eu estou fugindo de Saul, eu não sei o que acontecerá comigo. Ou seja, Davi estava dizendo: eu não sei se eu vou morrer ou se eu vou viver, então cuida da minha família caso eu morra. Era mais ou menos essa mensagem. Agora aquele Davi que derrubou Golias, aquele Davi que as mulheres cantavam para ele, agora estava com medo.
Por quê, Samuel? Porque o ser humano, ele é falho, mesmo sabendo que Deus está conosco, mesmo sabendo que Ele está trabalhando nos bastidores, mesmo sabendo que Ele está no comando, mesmo nós sabendo que Ele está no controle, é normal você sentir medo, é normal você querer às vezes parar, é normal você querer às vezes recuar, porque você não está sabendo de nada, não sabe se vai viver, não sabe se vai morrer, não sabe se vai ter sucesso, não sabe se vai fracassar, você não sabe, mas tem um que diz assim: eu sei as tuas obras. Você não sabe de nada, mas Ele sabe de tudo. Você é fraco, mas Ele é forte. Você é pecador, mas Ele é perdoador. Você pode até enfrentar momentos de derrota, mas Ele é o Deus que vai te dar vitória. Aí Deus mostrou o sonho, José sendo líder de todo mundo. Só que Deus não mostrou o poço, Deus não mostrou as traições, Deus não mostrou prisões. Por quê? Porque a maioria das vezes que Deus trabalha em nossas vidas, Ele não vai mostrar o processo, porque se Ele mostrar o processo, você vai desanimar. Ele vai trabalhar nos bastidores, Ele vai trabalhar no silêncio, Ele vai trabalhar no invisível. Adão está dormindo, mas Deus está trabalhando. Então esse processo que você está enfrentando, mesmo não tendo resposta de Deus, Ele está trabalhando. Mesmo não tendo sinais, relâmpagos e trovões, Ele está trabalhando. Mesmo Deus não enviando anjos para fazer alguma coisa ao seu olho nu, mas Ele está trabalhando. Mesmo Deus não usando profetas para te entregar profecia, Deus está trabalhando. Entenda que o trabalhar de Deus, na maioria das vezes, é no silêncio, é sem falar nada. Se você fosse Jó, você diria o quê? Se Deus dissesse: eu vou te dar o dobro de tudo que você tem, você ia dizer: aleluia. Mas se o próprio Deus dissesse: só que você vai perder todos os teus filhos, todos os seus bens, eu acredito que eu diria assim: não, Senhor, tá bom então, deixa do jeito que está, porque eu não quero perder nenhum. Imagine todos. O trabalhar de Deus é dessa forma. Então, quando Deus, Ele quer te dar algo grande, Ele não vai te mostrar esse processo, porque a graça, pega essa, a graça e o poder de Deus se manifesta exatamente na sua fraqueza. É isso que a palavra de Deus diz. Então tem gente que fica todo feliz quando alguém é usado por Deus, fala assim: ó, Deus vai te dar uma grande vitória. Aí você: aleluias. Deus vai te fazer assentar entre os príncipes. Aleluias. Deus vai te dar um casamento abençoado. Oh glória. Deus, Ele vai te dar muita prosperidade. Aleluias. Aí quando Deus diz: você vai passar em um vale como nunca passou na sua vida, está repreendida em nome de Jesus. É por isso que na maioria das vezes, eu não vou dizer todas, mas na maioria das vezes, Deus, Ele diz que vai te dar vitória, que vai salvar teu marido, que vai salvar tua esposa, que vai salvar teu filho, que vai curar, que vai libertar, que vai te dar bênção material, bênção espiritual, e fica por isso mesmo. Porque se Ele te mostrar o poço, as traições e a escravidão, tudo existe. Então, fica firme, porque Ele está trabalhando em teu favor. Deus anestesiou Adão para que ele não sentisse. E vocês que estão aqui nesta noite, talvez estão passando por essa anestesia. Antigamente, alguém falava de você, você entrava no quarto e chorava, desesperado. Aí Deus fez o quê? Te anestesiou. Hoje alguém fala de você, você não está nem aí. Não é que você está insensível, é a anestesia de Deus. Antigamente você ficava chorando: ai pastor, a irmã falou mal de mim, o irmão falou mal de mim, o que é que eu faço? Não vai mudar nada na tua vida, minha irmã. É por isso que hoje você está mais firme. As pessoas falam o que quiser e você está caminhando. Glória a Deus, aleluia. Sabe aquela pessoa que você pensava que não conseguiria viver sem ela? Talvez tem moças e rapazes que já passaram por isso. Tem até casado, que já talvez na época de jovem, você se apaixonou tanto que você dizia: eu não consigo viver sem ela. Ai, eu não consigo viver sem ele. Se acabar o namoro comigo, já era. Acabou o namoro, ele está para lá, ela está para o norte, ele está para o sul, não é não? E aí, o que você sente hoje por essa pessoa? Diga comigo: nada. Por que você não sente mais nada? Porque Deus te anestesiou. Então tem coisas que Deus não vai permitir você sentir, porque se você sentir, você desiste. Quando Deus diz para Abraão sair da sua terra, Deus dá o mapa.
Deus diz para onde? Deus diz assim, ó: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai por esse caminho. Você acha que Deus chamou Abraão, sentou com ele e disse: Abraão, sai do meio da tua terra, tua parentela, eu vou te dar aqui um mapa, aí você vai por aqui, lá na frente você vira à direita, depois à esquerda, tem um baixão, passa por esse baixão, vai ter um córrego, aí lá é a terra que eu vou te dar. Deus falou isso? Não. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde, Senhor? Não importa, vai para onde eu te mandar. Eu sou o teu GPS, apenas vai, apenas caminhe, vai que eu vou te guiando. Nem sempre Deus, Ele vai te dar o mapa do sucesso, nem sempre Deus vai te dar o mapa da tua vitória, mas se Ele está contigo, pode ir, meu irmão, que vai dar certo, pode ir que Ele vai fazer de você o pai de uma grande multidão. Se Deus está comigo, eu vou, se Ele está contigo, pode ir, pode receber o cargo que vai dar certo, pode ir para fazer aquela viagem dos seus sonhos que vai dar certo. Se Deus mandou, acabou. Não adianta ser contra quando Deus é a favor. A porta que Ele abre, ninguém... Lembra daquela história do Coliseu? Jogava os crentes no Coliseu para ser devorado pelos leões, e uma mulher jogaram o marido, a esposa e os filhos para serem devorados pelos leões. E a mulher olhou para o marido e falou assim: Juninho, meu bem, eu não vou suportar ver os leões comendo meus filhos, eu vou negar Jesus. E o marido falou assim: não, meu bem, não nega não, porque daqui a pouco todos nós estaremos com Cristo, não nega. E ela disse: eu não vou resistir, eu já vou gritar e vou negar. Aí sabe o que ele fez? Ele disse: então tá bom, já que você vai negar Jesus, faz o seguinte, deita no meu colo só um instante, rapidinho aqui, que eu vou orar por você. Aí ela deitou no colo do marido. Sabe o que ele fez? Ele orou para Deus colocar um sono profundo nela, para não negar Jesus. Aí Deus fez a mulher dormir. Quando soltaram os leões comeram todo mundo e ela estava dormindo, porque se ela tivesse acordada, ela ia negar Jesus. Você entendeu? Porque muitas vezes Deus ele vai fazer você não sentir ofensa, não sentir mágoa, não sentir ressentimento, não sentir raiva daquela pessoa. Levante a mão, quem tem coragem de levantar a mão? Você que antigamente se ofendia fácil, hoje você não se ofende mais fácil. Tem alguém que está assim? Sabe o que é isso? Anestesia de Deus. Tem alguém aqui que você sentia raiva de alguém, hoje você não sente mais, e às vezes alguém faz coisas piores do que fazia com você antes, e hoje tem gente que faz coisas absurdas, mas você não sente mais como sentia antes. Tem alguém aqui assim? Tem, né? Olha aí. O que é isso? Diga comigo: anestesia de Deus. Porque se Ele deixar você acordado o tempo todo, você vai virar mesa, você vai ficar com raiva, vai ficar rancoroso. Então você olha e diz: tô nem aí, eu vou seguir em frente. Porque Deus não quer você com mágoa, Deus não quer você com rancor, Deus não quer ver você ressentido. Agora eu quero fazer aqui neste momento uma oração por você, enquanto a irmã vai cantar. Eu não sei se tem alguém, não precisa você vir à frente, mas se tem alguém em nosso meio que ainda tem facilidade de se ofender, eu quero que você feche os seus olhos aí, coloque a sua mãozinha sobre o seu coração, que nós vamos orar para Deus anestesiar você. Como assim? Anestesiar sim, para que quando alguém falar, você não dá conta, você não vai sentir nada e vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para quando alguém se levantar contra você, caluniar você, falar o que quiser, você não vai mais se ofender como você se ofendia. Tem gente que chora fácil porque ficou sabendo que o outro disse, que o outro falou. Querido, não é sobre você, é sobre ele. Coloca isso na sua cabeça. Lembra, pastor, disso? Não é sobre você, é sobre ele. Quando alguém te chama de orgulhosa, vê, irmã, esposa do Durval, quando alguém te chamar de orgulhosa, não é sobre você, é sobre ela. Quando alguém falar assim, ó, fulana, é isso, é isso, é isso, é aquilo, é sobre ela, não é sobre você. Eu não gosto do irmão fulano. Quem diz isso, não gosta nem de si mesmo. Coloca isso na sua cabeça aí. Feche os seus olhos e ore a Deus. Se você veio nesta noite e precisa dessa cura, para não ficar se ofendendo por qualquer coisa. Aleluias. Sim, Deus.